Quantos estão aí? Então, presta atenção. Por que é tão importante nós termos fé? Porque a fé, o que é a fé? A fé é você acreditar no que Deus diz. Porque tudo o que Deus diz é fato. Como eu disse para os irmãos, Deus não está preso ao tempo como a gente está. Ou seja, nós podemos falar de algo do futuro. Deus não pode falar de algo do futuro, porque para Deus não existe futuro. Então, tudo que Deus fala já aconteceu. Deus não está preso ao tempo. Portanto, quando Deus diz algo em sua palavra, Ele não está falando do que vai acontecer. Ele está falando daquilo que já aconteceu. Quando eu creio nisso, quando eu tenho fé nisso, é que a minha alma é transformada. Quantos estão aí? Tudo mudou com o pecado, irmãos. Menos Deus. O pecado não abalou a Deus. A Bíblia diz que a criação mudou. Nós vamos ver os animais, todos os animais antes do pecado, não existia animal carnívoro que comia outro animal. Todos os animais se alimentavam do pasto. A Bíblia diz que vai ser assim no milênio, outra vez, quando Cristo vier e restaurar as coisas. O leão, ele come grama, ele comia grama. Pastor, então, por que ele passou a comer outros animais? Porque entrou o pecado no mundo, e o salário do pecado é a morte. Ou seja, agora o leão vai matar, porque a morte entrou no mundo. Mas em Adão, se você ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver que eles comiam vegetal, grama, né? E o homem comia frutos. O homem também não comia carne. Preste atenção. Com o pecado, tudo no mundo mudou, mas Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. Ou seja, o que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? É o padrão de Deus desde antes e vai ser para sempre. Por isso que, crendo nessa palavra, eu volto para aquilo que Deus me criou para ser. Mas eu preciso crer nessa palavra, porque crer nessa palavra é o que transforma a minha alma. Amém, irmãos? Agora, olha algo interessante. No verso de número 8, ele diz assim, ó, ao qual não havendo visto, falando de Jesus, né? Nós não vimos, mas amamos, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então olha para mim. Ele coloca um ponto aqui, ó, o qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível, com alegria indescritível e glorioso. Olha para mim, irmãos. Como é que eu sei se a minha alma está sendo salva? Diga, como? Alegria. Os irmãos estão aí? Posso falar para os irmãos? Olha para mim. Talvez eu vou revelar a sua vida. Não é que eu sou profeta, não. É que é assim que funciona mesmo. Você começa a vir no culto, inicialmente, você não tem alegria de vir. Você entende? Você vem meio empurrado, tem que vir por causa de algum problema. Aí na verdade você não queria muito estar. Aí você vai insistindo. Com o passar do tempo, isso vai mudando. E você começa a ter alegria de estar aqui. Alegria de celebrar a Deus, alegria de servir a Deus, alegria de trabalhar num encontro. Qual é o maluco que paga para ficar trabalhando 3 dias? Não, vou receber para trabalhar. Não, você vai pagar para trabalhar 3 dias e sai de lá feliz. Percebe como tudo mudou? Assim, ó, quem olha você de fora fala assim, ó, tá doido, tá pinel, como assim? Nem se me pagasse eu trabalharia o final de semana feliz? Que dirá eu pagar para ir trabalhar? Diga assim, por quê? Porque aquilo que te alegra está mudando. Esse é um sinal de que a tua alma está sendo transformada. Porque antes, o que te alegrava eram outras coisas.
coisas que desagradam a Deus. Eu que te alegrava, você ia para uma balada, tomava uma cachaça, usava alguma droga lá, ficava doidão, aí você falava assim, estou feliz da vida. Voltava para casa e entrava em depressão de novo. Porque essa era a alegria que se tinha. Agora, a sua alegria está sendo transformada. Por quê? Porque as suas vontades e sentimentos estão sendo transformados pela palavra de Deus e pelas provações. Então você se alegra com coisa que antes você detestava. Consegue compreender? Você hoje tem júbilo por coisas que antes você nem pensava em fazer, você nem sonhava em fazer. Eu fico pensando, né? Outro dia nós estávamos lá em Joinville, eu estava dando aula, a aula avançou. Nós ficamos das 8 da noite até perto da meia-noite estudando. Sentado lá na cadeira estudando a palavra de Deus, lá uns 15 irmãos. Aí eu falei assim, aí depois caiu minha ficha, né? Eu falei, irmãos, nós somos muito doidos, né? Porque pensa, ficar numa sala dessas, fechado, dando a Bíblia, e sair daqui feliz. Foram mais de quase 4 horas de aulas, ininterrupta. Você vai sair daqui feliz ainda e chamar você para voltar amanhã, você voltaria. Você percebeu que os seus gostos, as suas vontades e aquilo que te dá alegria está mudando completamente? Consegue compreender? Quando você chegou, você só tinha prazer nas coisas que eram relacionadas a você. Tem uns que permanecem assim ainda. Mas vai mudar em nome de Jesus, eu creio. Então, você veio por sua causa. Olha, eu vim porque eu quero que a minha família seja salva, eu quero que resolva o meu problema, o meu. Passa um tempinho, está você se alegrando por viver pelos outros. Consegue entender? Você era feliz quando as coisas funcionavam para você. Agora você não está tão preocupado com você mais, você já está preocupado com os outros. E quando dá certo para alguém ao seu lado, você fala, glória a Deus, que bênção. Você fica feliz por outras pessoas. Por quê? Porque a sua alma está sendo transformada pela palavra. Amém, irmãos? Nós temos que entender esse processo. A salvação começou no Espírito, agora está na fase da alma, que depende da fé, do crer corretamente, do crer na palavra de Deus. E esse crer na palavra, essa fé, ela vai levar ao fim da salvação da minha alma. E quando chegar ao fim da salvação da minha alma, pastor, o que vai acontecer? Aí só falta o último processo. Jesus vai voltar e o seu corpo será glorificado. Quantos estão aí? E aí salvação completa. Você vai para a eternidade e você vai morar com o Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Mas nós temos que entender o processo, que começou no Espírito, está passando por nossa alma e por fim vai alcançar o nosso corpo. Como é que eu sei se a minha alma está sendo salva ou não? Está havendo uma transformação de mente, vontades e sentimentos. Ok? A minha alma está sendo transformada pela palavra quando eu percebo que está havendo uma transformação de mente, vontades e sentimento. O que é transformação de mente? Eu pensava de uma forma e agora penso de outra. Quantos estão aí? A minha mente foi mudada. Aquilo que nós chamamos de paradigmas. O que são paradigmas? São pensamentos construídos que guiam a sua vida, são os seus paradigmas. Você, por exemplo, eu vou te mostrar um paradigma. Você coloca o arroz por cima ou por baixo do feijão? Quem coloca por baixo? Pronto. E se colocar por cima? Dá na mesma, não dá? Mas você está errado, não está? Sim ou não? Você fala assim, colocou... Ou vice-versa. Diga assim, o que é isso? Um paradigma. Você vai comer arroz e feijão do mesmo jeito. Mas você acredita, né, no caso de alguns, que o arroz tem que vir por cima. Então tem que ser por cima. É um paradigma. Só que esse paradigma decide como é que você vai comer comida. Pastor, quando é que eu vou comer diferente? Botar o feijão por cima, o contrário? A hora que você quebrar
o paradigma, ou seja, a hora que você mudar a mente. Quantos conseguem compreender? Estou falando de algo, de um paradigma comum, né? Presta atenção. Esses paradigmas, nós temos eles em grande escala sobre tudo. Então, tem gente, olha só, tem pessoas que acreditam que o mundo é mau, e elas vivem assim, ó. Você vai cumprimentar o irmão, monta assim, ó. Tipo, ele acha que em algum momento alguém vai atacar ele. Entende? É um paradigma. Ou seja, todo mundo quer me explorar, todo mundo quer tirar algo de mim, todo mundo quer o meu mal, eu tenho que me defender. Paradigma. Quando é que isso vai mudar? Quando a palavra de Deus mudar a sua mente. E você perceber que o maior vilão da história não são as pessoas que estão ao seu redor. Porque nada vai acontecer com você se tratando de vivência que você não permita. Quantos estão aí? Tem que mudar a mente. Consegue compreender? Por exemplo, tem paradigmas, tem pessoas que têm medo de viajar de carro. Não viaja. Ah, mas você viu no Jornal Nacional o tanto de acidente que acontece? Essas informações criaram na sua cabeça um paradigma, um pensamento muito forte, que impede você de viajar. Quantos estão aí? Eu gosto de usar o exemplo da minha sogra. Minha sogra tirou carteira, irmão. Passou tudo de primeira. Repetiu em nada, né? Repetiu em nada. Pensa, irmão. Tudo de primeira. Quantas vezes ela dirigiu na vida? Nenhuma. Diga assim, por quê? Porque ela não sabe dirigir. Mas como tirou carteira sem saber dirigir? Essa é a pergunta que eu faço. Olha para mim. É óbvio que ela sabe dirigir. Se ela não soubesse dirigir, não deram a carteira para ela. Ela fez a carteira, ela fez a baliza, ela colocou o carro, ela andou com o carro na rua. Só que o paradigma é tão forte na mente que se pegar no volante fica assim tremendo. Ó. Você pensa que é o carro que está ligado, mas não é, que está tremendo de medo. Alguma coisa aconteceu no processo que gerou isso. Agora, precisa acontecer o quê, pastor? Precisa renovar a mente, precisa salvar a alma. E isso em tudo na vida. Presta atenção, irmãos. A salvação da alma é equivalente a você se parecer com Deus. Por quê? Porque você vai ter a mente dele, as vontades dele e os sentimentos dele em você. Tudo isso você vai alcançar através da fé, quando você crê corretamente naquilo que Deus diz. Amém, irmãos? Todos nós aqui estamos no processo. Quem já chegou? Ninguém. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Abre a sua Bíblia. Nós vamos encerrar para participarmos da ceia. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá nos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, verso 8. Filipenses 3, 8. O texto diz assim: E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não é que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, irmãos. Ele está dizendo assim, ainda não alcancei, ainda não sou perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também
fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, ele está dizendo assim: ô Paulo, já está perfeito? Já está igual a Deus? Não. Mas eu faço uma coisa. O que para trás ficou, ficou para trás. Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Porque eu prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? O alvo é ser igual a Cristo. Como é que eu vou ser igual a Cristo, pastor? O meu espírito já está pronto para isso. A minha alma está sendo transformada cada vez mais que eu recebo a palavra, a minha alma é transformada e no fim eu vou ganhar um corpo igual ao dele, um corpo glorificado. Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia lá em Tiago, deixa eu te mostrar mais um texto sobre a salvação da alma. Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1, 21. Olha o texto. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Diga assim: receber com mansidão a palavra enxertada. O que você lembra quando fala de enxerto? Enxerto, você já viu enxerto em árvore? Fazem muito, você corta lá um pouquinho da árvore e enxerta outra planta ali que não faz parte daquela planta. Então, olha só, a palavra, ela não faz parte de nós. Ela vai ser enxertada. E aí ele já te dá um aviso. Recebei com... Diga assim, por quê? Porque a palavra vai contra aquilo que você acredita. Quantos estão aí? Por que tem muita gente que não quer ouvir Deus, servir Deus, viver na palavra? Porque a palavra confronta. Quantos estão aí? Por exemplo, o ganancioso vem para cá, ele se passa mal. Consegue compreender ou não? O mentiroso vem, não dá certo. Por quê? Porque conforme a palavra vai sendo enxertada, vai dando raiva. Por quê? Porque agora esses crentes querem controlar a minha vida. Não é assim que eles falam? Está querendo controlar o que eu faço o que eu quero, estou dando do meu nariz e blá. Mas o que está acontecendo, irmão? Não, porque os crentes querem controlar. O que aconteceu? O pastor lá falando que não pode mentir. Calma, receba com mansidão a palavra que não pertence a você, mas que vai ser enxertada. E quando a palavra for enxertada, olha o texto, a qual pode salvar a tua alma. Quantos estão aí? Vai dizer que você nunca ficou bravo com a palavra de Deus, quando ela pegou assim e torceu mesmo assim, ó. A gente fica, como é que pode, né? Mas é isso. Nós recebemos com mansidão e a nossa alma será salva. Amém, irmãos? Salvação da alma, mudança de mente, vontade e sentimentos. Eu falei para os irmãos na outra semana, hoje eu me alegro com o sofrimento. Pastor, como é que você se alegra com o sofrimento? Transformação da alma, irmão. Os motivos da minha alegria hoje não são os mesmos que eram lá atrás. Meus sentimentos mudaram, a ponto de eu poder se alegrar com o sofrimento. Consegue compreender? Por quê? Porque eu estou enxergando algo maior. Sofrer não é bom, mas o que o sofrimento produz é bom. Consegue compreender? Amém, irmãos? Então diga assim, salvação da alma. Quem aí está tendo a alma salva? Quem está percebendo que está mudando, que está transformando, que já não é a mesma coisa, não pensa como pensava antes, consequentemente, já não faz o que fazia antes, não vai aos lugares que ia antes, não tem prazer em fazer o que fazia antes, sua alma está no processo de transformação e daqui a pouquinho você vai encontrar-se com o seu Senhor
E o fim da sua fé vai chegar. E o seu corpo vai ser glorificado. Amém, irmãos?